Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a desnutrição proteico-calórica intra-hospitalar. Podemos genericamente definir a desnutrição como um estado clínico resultante de uma deficiência calórico-proteica, gerada por uma má absorção ou inadequada ingestão de calorias e nutrientes, tendo como consequência impactos na composição corporal e na saúde do indivíduo de forma geral. Na literatura, algumas classificações foram estabelecidas quanto à sua origem, dentre elas a desnutrição por causa secundária, a desnutrição proveniente da inanição, a desnutrição proveniente da ressecção intestinal e, finalmente, a que iremos abordar neste vídeo, a desnutrição calórica proteica hospitalar. A desnutrição calórica proteica hospitalar ocorre durante a internação do paciente para o tratamento de alguma doença. Ou seja, geralmente, ela não é o principal fator causador da internação, mas sim está associada a algum insulto, transitório ou permanente, que altere a homeostase do indivíduo, que afete o seu equilíbrio orgânico basal. O organismo do indivíduo enfermo oferece reações compensatórias para tentar retornar ao seu estado de homeostase. São respostas orgânicas adaptativas que acabam não somente implicando numa série de sintomas característicos, como também prejudicando todo o processo de nutrição, já que alteram a oferta de nutrientes, a mastigação, a deglutição, a digestão, a absorção, a metabolização, a distribuição, a biodisponibilidade, a excreção, entre outros processos. Ao prejudicar o aproveitamento integral da energia e dos nutrientes, a doença começa a afetar o estado nutricional do paciente, gerando desequilíbrio entre a oferta e a demanda. A oferta passa a ser insuficiente e o corpo adoecido possui demandas aumentadas, já que além de sustentar suas funções basais, ele também precisa de energia para continuar oferecendo resposta ao processo patológico instaurado. Há ainda os casos específicos onde a patologia provoca o hipercatabolismo, consumindo boa parte das reservas energéticas do paciente. É justamente este desequilíbrio que favorece o surgimento e o agravamento da desnutrição. Uma vez desnutrido, a capacidade de resposta terapêutica do indivíduo fica prejudicada, podendo gerar o agravamento e até mesmo levar ao óbito. Além disso, ele também fica suscetível ao risco de desenvolver novos problemas de saúde. Por isso se fala que a desnutrição hospitalar afeta a morbimortalidade dos pacientes. É um grande ciclo vicioso. A doença prejudica o estado nutricional e favorece o acometimento da desnutrição, e a desnutrição agrava a doença. Um importante estudo, referenciado internacionalmente, feito nos anos 90 pelo IBRANUTRI, com 4.000 pacientes hospitalizados pelo SUS, constatou um índice de desnutrição de 48,1% e também mostrou que após os 15 primeiros dias de internação, esses índices podem variar para 63%, mostrando a tendência da desnutrição agravar-se com o aumento de tempo de internação. Já em 2007, novos estudos apontaram que, em relação aos anos 90, houve um aumento em torno de 20% a 30% da sua incidência, ou seja, sua proporção passou a ser de 70% a 80%. A desnutrição hospitalar pode ser classificada em razão de 3 critérios: quanto à sua magnitude, quanto ao tempo e quanto ao tipo de deficiência. Quanto à sua magnitude, pode ser dividida em leve, de grau 1, moderada, de grau 2 e severa, de grau 3. E para identificar o grau, é realizada a avaliação nutricional. Quanto ao tempo, ela pode ser subdividida em de tipo aguda, sendo esta a que acontece em um curto espaço de tempo, e a de tipo crônica, que ocorre a longo prazo de forma ponderal. E por fim, quanto ao tipo de deficiência, ela se subdivide em global, onde há um comprometimento geral quanto à deficiência de nutrientes e de energia, e em específica,
onde ocorre o comprometimento de um grupo específico de macro e ou micronutrientes. A desnutrição hospitalar é multifatorial e alguns de seus fatores preditivos podem se apresentar antes, durante ou no pós-internação. A redução da ingestão alimentar é o principal deles e costuma ser motivada pelo estranhamento à internação, pela ausência de acompanhantes, pela simples mudança de ambiente, por não gostar do sabor da comida ofertada, pela redução na capacidade de alimentar-se, pela consistência inadequada da dieta ofertada ou até mesmo pode ocorrer como consequência de tratamentos que reduzem o apetite. Além da baixa ingestão alimentar, também é necessário destacar como causas o aumento das necessidades energéticas e nutricionais do paciente, efeitos colaterais de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, a realização frequente de procedimentos diagnósticos que exigem o jejum, lesões por pressão, a falta de vigilância nutricional, a inadequação da intervenção nutricional, dores, respostas inflamatórias sustentadas e a síndrome da imobilidade. Estes fatores preditivos podem ocorrer em concomitância, de forma simultânea, ou havendo a prevalência de algum deles. Entretanto, todos precisam de atenção. A desnutrição intra-hospitalar precisa de uma intervenção otimizada para que não surta consequências prejudiciais. Um dos seus principais sinais é a sarcopenia, a perda de massa muscular que afeta a mobilidade do paciente, além de sua capacidade respiratória, já que ocorre um enfraquecimento do músculo diafragmático. Além de piorar a resposta terapêutica e favorecer a morbimortalidade, a desnutrição intra-hospitalar também aumenta o tempo de internação e, consequentemente, o uso de fármacos e de recursos hospitalares, gerando um impacto no custo do tratamento. Outros importantes efeitos negativos são maior risco de complicações infecciosas, uma piora nos processos de cicatrização, depleção das reservas energéticas do paciente e a baixa na imunidade. Diante de todo o exposto, podemos concluir a importância de uma constante vigilância do estado nutricional dos indivíduos hospitalizados. É essencial que a equipe hospitalar desenvolva um sistema rotineiro para monitoramento e mapeamento dos riscos nutricionais. Uma triagem nutricional precisa ser realizada em até 72 horas da admissão do paciente no leito hospitalar, e novas avaliações devem ser realizadas de forma periódica para identificar tanto os indivíduos francamente desnutridos quanto os em risco de desenvolvê-lo. Uma vez submetidos à triagem, a próxima etapa é a avaliação nutricional, englobando todos os seus parâmetros antropométricos, químicos, clínicos e dietéticos. O monitoramento sistematizado viabiliza a obtenção de dados para que se estabeleça o planejamento da terapêutica nutricional adequada. Ferramentas de diagnóstico precisam ser utilizadas em conjunto para que o diagnóstico seja muito mais precoce e adequado, permitindo uma intervenção muito mais célere e promovendo uma maior recuperação da condição nutricional dos pacientes.